Gálatas capítulo 6, eu quero ler com você a partir do versículo 11. Irmãos, que série. Meu evangelho foi confrontado durante essa série. A minha vida com Deus foi atropelada por um bitrem de pelo menos 5 toneladas. E eu confesso para você, não sei a sua experiência, eu não sou mais o mesmo depois dessa carta. Não sou. E Deus me deu umas ideias malucas, que acredito que só vem dele. Me deu inspiração para voltar no início da carta. E antes mesmo de terminar essa carta, agora aqui, eu já voltei no capítulo 1 e venho estudando Gálatas desde o capítulo 1, versículo por versículo novamente. E como Deus tem ferido ainda mais o meu coração. Então eu quero terminar essa carta. Até falei para o Rogério, Rogério, grava o primeiro culto, porque eu vou entregar tudo. Não sei se vou repetir no segundo, mas no primeiro a gente vai entregar tudo, irmão. Aquilo que Deus vai falar conosco e mais uma vez vai ferir o nosso coração de paixão por Jesus. Versículo 11. Vamos lá? Já vou adiantar aqui. Segura os irmãos do segundo culto, que a gente vai atrasar hoje. Versículo 11 diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Alguns afirmam 2 possíveis problemas aqui. Problemas não, um problema e uma possível condição para isso. Um problema é que possivelmente Paulo tinha um sério problema nas vistas. Tanto é que ele vai falar na mesma carta aos Gálatas, dizendo que, se necessário fosse, os Gálatas dariam os próprios olhos por ele. E Paulo fala assim, estou escrevendo aqui com letra grande. Então, um sério problema nas vistas é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a ênfase. Não havia negrito naquela época, né? Então, para dar ênfase em uma carta, você escrevia com letras maiores. Era perceptível na leitura que tinha uma ênfase ali. Eu quero crer que as duas coisas podem ser verdades. Mas Paulo é mais enfático ainda no final da carta. Então tem um tom de intensidade, de ênfase, de mais afirmação. Tem muita exclamação no final dessa carta. E Paulo quer comunicar isso comigo e com você. Ele vai dizer, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, na cruz. Diga na cruz. Diga mais uma vez, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vírgula. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Irmão, isso aqui me feriu demais durante essa semana. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. E eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam com vocês. Estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre todo o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. 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 Vamos orar. Obrigado, Jesus. Como nós precisamos da ajuda do Teu Espírito nessa tarde, quase noite. Sem Ele, nós podemos fazer apenas explicações, apontamentos, estabelecer regras, mas pelo Teu Espírito, Senhor,
a palavra se torna viva e pode ferir os nossos corações. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, é o que nós precisamos. Fala conosco, Senhor. Revela o teu Filho mais uma vez aqui, ó Pai, que nós sejamos tocados pelas belezas, pelas glórias, pelas excelências de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está comigo aqui? Certa vez, o pregador irlandês, C.S. Lewis, ele foi convidado para um debate. Nesse debate, eles estavam comparando as religiões. Então, eles chamaram representantes de todas as religiões, ou melhor, da maioria delas. E essas pessoas estavam dentro de um debate. Na época, C.S. Lewis, ex-ateu, convertido ao cristianismo, agora um apologeta do cristianismo, professor em Oxford, é chamado para fazer parte desse debate como alguém que falaria a respeito do cristianismo. O debate começa, e ele começa com a seguinte pergunta: o que a sua religião possui de único em relação a todas as outras? Em outras palavras, o que há diferente nas religiões? Qual é a diferença entre as religiões? O que ela possui de único? E isso não pode ser comparado a nenhuma outra. E as pessoas começaram a responder. O que é interessante é que a resposta da maioria das pessoas ali segue basicamente a mesma linha, o mesmo alvo, a lei. Como assim, pastor? A maioria das religiões segue o mesmo padrão. Se você se comporta bem, você é abençoado. Se você se comporta mal, você é punido. Então o que as religiões, na verdade, elas seguem é a lei, diferente do cristianismo. Quando Lewis toma a palavra para responder o que havia diferente entre as religiões comparadas com elas mesmas, Lewis vai dizer o seguinte: se eu disser que o cristianismo tem moralidade, um padrão elevado, talvez alguém possa dizer que outras religiões também têm isso. Se eu disser que o cristianismo é diferente apenas pela ressurreição de Jesus, alguém pode tentar apresentar um milagre comparativo ou similar a esse. Aí Lewis vai concluir a sua resposta. Ele vai dizer: mas existe algo que nenhuma outra religião tem, e que torna o cristianismo único em seu ensino: a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Em todas as religiões, os bons são abençoados, os maus são castigados, mas no cristianismo a graça de Deus inverte a lógica. Deus resolveu abençoar aquele que não merece, mas crê na sua graça. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer ao homem pecador, uma vez que ele foi alcançado pelo evangelho, ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como a gente vem falando ao longo dessa carta a respeito de religião, nós podemos chegar a uma única conclusão: só existem dois tipos de religiões, ou melhor, dois tipos de religião. Se você juntar todas as religiões do mundo inteiro, incluindo o cristianismo, você vai ver que nós podemos dividir elas em dois grupos. A primeira é um grupo onde o homem ele é capaz de salvar a si mesmo. Por meio das suas regras, por meio dos seus méritos, por meio dos seus esforços pessoais. Nós vemos que há uma categoria de religião onde o homem ele é o seu próprio salvador.
O homem, ele pode salvar a si mesmo. O homem pode ir até Deus, procurar por Deus, buscar a Deus por si só. Se você perguntar ao hinduísmo, ao budismo, ao islamismo, espiritismo ou qualquer uma das seitas cristãs, você vai ver que o caminho da salvação, ainda que as respostas pareçam diferentes, mas eles seguem a mesma linha. Existem passos que você deve fazer para que você possa ser aceito por Deus. Existem coisas que você pode praticar para que você possa ser salvo. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, e nesse grupo só há uma única religião, o cristianismo. Nesse grupo, ao contrário do que todas as outras religiões pregam, no cristianismo, o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo. No cristianismo, o homem está morto nos seus delitos e pecados. No cristianismo, o homem não sabe quem é Deus. No cristianismo, o homem não pode ir até Deus, muito menos salvar a si mesmo. No cristianismo, nós vemos uma única condição para os homens sem o evangelho: mortos. Apenas se Deus vier até nós, apenas se Deus abrir os nossos olhos, apenas se Deus ressuscitar aquele que está morto, pode haver salvação. No primeiro grupo, existem aqueles que acham que podem salvar a si mesmo. No segundo grupo, e ali está exclusivamente, unicamente o cristianismo, nós vemos que a salvação, ela é mediante a graça. Não é aquilo que o homem pode fazer, mas é aquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Essa é a mensagem do cristianismo. Isso é graça. O conteúdo de Gálatas, irmãos, foi motivado justamente por esse conflito. O conflito entre o mérito e a graça, a lei e o evangelho. Mas é exatamente aqui que a carta do apóstolo Paulo, ela é essencial para mim e para você. Por quê, pastor? Porque entre a religião do mérito, aquilo que o homem pode fazer, e a religião da graça, aquilo que Deus pode fazer, Paulo vai dizer: somente a graça pode ser chamada de evangelho. Somente a graça pode ser chamada de palavra de Deus. Somente a graça é a revelação de Deus nas Escrituras, e eu e você precisamos entender isso. É por isso que parece que a carta vai terminar. E até então, o que você percebe quando você lê Gálatas é Paulo ditando e alguém escreve. Paulo vai encerrar a carta, irmãos. Paulo pega a pena da mão do escriba. Paulo começa a escrever de próprio punho. Agora é ele que vai terminar a carta. E a impressão é que não tem nada mais para ele compartilhar. Nós nos enganamos. Porque agora, Paulo está ardendo de paixão. Os sentimentos mais íntimos, os desejos mais intensos e mais profundos, agora se misturam. Coração, emoção, fé, piedade, devoção. Paulo está consumido de intensidade, irmãos, e isso parece ser escrito como uma súplica no final de Gálatas. Paulo quer nos convencer de que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior e não apenas de observação exterior. O cristianismo, ele é substancial, ele não é superficial. Entenda, o cristianismo, irmãos, eu e você precisamos entender, no evangelho, no cristianismo, o milagre, a transformação, a mudança, ela acontece de dentro para fora. A transformação interior do coração leva a uma nova motivação e comportamento. Olha para mim aqui. Paulo está dizendo, isso acontece de dentro para fora. Mas não se engane. Aquilo que acontece dentro, uma hora vai ser visível aqui fora.
Sabe qual é o problema da religião? Ela inverteu a ordem. Primeiro ela quer nos mudar aqui por fora. E por último, talvez, ela comece a pensar qual é a nossa condição aqui dentro. Não é assim o cristianismo, não é assim o evangelho. O evangelho transforma você por dentro. E olha para mim aqui, aquilo que queima por dentro, cheira por fora. É impossível você ter sido transformado dentro de você e nada está acontecendo aqui fora de você. É por isso que Paulo pode resumir o evangelho no versículo 14. Paulo vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie. Lembra que nós falamos já sobre essa glória, essa vanglória, esse orgulho, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores? Paulo vai dizer: ei, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Não tem nada bom em mim. E tudo que você vê de bom em mim não sou eu, é Cristo. E tudo que você vê de mal em mim não é Cristo, sou eu mesmo. Então não tem nada para eu me gloriar. Não tem nada para eu falar de bem a respeito de mim mesmo. Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Em última análise, o cerne da religião é aquilo sobre o que você se orgulha. Porque esse é o maior problema da religião. Se o homem é o seu próprio salvador, ele pode se orgulhar de si mesmo. Do quanto ele orou, do quanto ele foi bom, do quanto ele foi santo, do quanto ele leu a Bíblia. Então o mérito é todo dele. A glória é toda dele. E esse é o cerne da religião. O homem tem algo pelo qual ele pode se orgulhar. Todavia, se nós compreendemos o evangelho, o nosso orgulho é depositado aos pés da cruz. Tem alguém comigo aqui? A religião induz a que nos orgulhemos de alguma coisa sobre nós. O evangelho, ele induz a que nos orgulhemos unicamente da cruz de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque é na cruz que a supremacia de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, é na cruz que a glória de Deus interfere em nossas vidas pecaminosas. É na cruz que nós vemos o golpe fatal e mortal de Deus naquilo que nós chamamos de pecado. Não sei se já passou pela sua cabeça. Se não passou, vai passar agora. Pastor, se o problema do mundo é o pecado, e Deus tem todo o poder, por que Ele não só destrói o pecado? E os seus problemas acabaram, como já dizia as organizações Tabajara. Seria simples assim? Se o problema é o pecado, Deus acaba com o pecado, acabou o problema. Mas sabe, para Deus acabar com o pecado, Ele precisaria acabar comigo e com você. Como assim, pastor? Jesus vai dizer que o pecado, ele está plantado, ele nasceu dentro do coração do homem, e é do coração do homem que sai toda sorte de pecados. Então, para Deus acabar com o pecado, Ele precisa acabar comigo e com você.
Então o que é que ele faz? Ele faz a coisa mais insana e mais absurda possível. Ele resolve trocar de lugar comigo e com você. E ao invés de acabar comigo e com você, ele resolve acabar com o filho dele na cruz. Ao invés de esmagar e despejar toda a sua ira sobre mim, sobre você, ele pega essa ira santa, justa e boa, e ele descarrega sobre o seu filho, esmagando em uma cruz. Por isso que Spurgeon dizia que essa cruz, olhe para o texto, ou coloque para mim no telão, por favor. Essa cruz, Spurgeon dizia, não é meramente a cruz de Cristo. Essa cruz não é meramente a cruz de Jesus. Spurgeon dizia, essa cruz não é meramente a cruz de Jesus Cristo. Essa cruz não é meramente a cruz do Senhor Jesus Cristo. De quem é essa cruz? Coloca para mim, por favor, versículo 14. De quem é essa cruz? Essa cruz é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem foi afetado pelo Evangelho, não é apenas a cruz de Cristo, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Spurgeon vai dizer, cada palavra estabelece a excelência da pessoa de Jesus, a majestade do seu caráter. Se a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Spurgeon dizia, vamos adorá-lo. Se a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Spurgeon dizia, deixe-nos amá-lo. Se a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Spurgeon dizia, vamos reverenciá-lo. Por quê, pastor? Paulo vai explicar. Porque é na cruz que o mundo morreu para Paulo e Paulo morreu para o mundo. Essa é a essência do cristianismo. Na cruz, o mundo morreu para mim, mas também na cruz, eu morri para o mundo. Irmãos, Paulo escolhe as palavras a dedo. Cada palavra aqui, ela é viva. O método, a linguagem, a escrita, irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estávamos no Calvário. Nós estávamos cravados na cruz do centro. Nós fomos crucificados com Cristo. E nessa identificação, nós estamos também crucificados para o mundo e o mundo para nós. Morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Perdemos o encanto pelo mundo e o mundo perdeu o encanto por nós. Sabe, alguém que está experimentando a cruz, alguém que está experimentando o verdadeiro evangelho, duas coisas é essencial que estejam acontecendo. O que, pastor? Você começa a perder todo o desejo pelo mundo. Nós cantávamos, logo no início da minha decisão por Jesus, uma música que dizia, o mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho, diante do eterno brilho de Jesus. Para alguém que foi verdadeiramente afetado pelo Evangelho, irmãos, o mundo não tem mais gosto, não tem sabor, não tem prazer, não tem cor, não tem nada atrativo mais no mundo. Mas não para por aí. Para o mundo, também você não serve mais. O mundo não te quer mais. Eu estava sentando com um cara uma vez, e ele falou assim, pastor, começou a dar problema, porque eu ia jogar bola com os caras,
Aí eu só queria falar de Jesus para esses caras. Aí a gente ia pescar, pastor. Aí eu só, dentro da canoa ali, só nós. Ou é a canoa ou é a água. Ele quer ficar dentro da canoa. O que eu vou fazer? Vou falar de Jesus. Pastor, não quero mais me convidar para pescaria. Não quero mais me chamar para bola. Vai ter uma hora que o mundo... Você não será mais desejável para o mundo, atraente para o mundo, porque da mesma forma como você foi condenado na cruz, o mundo foi condenado também. Da mesma forma como você morreu para o mundo morreu para você. Irmãos, nós estamos falando sobre algo extremamente profundo, toneladas e toneladas de verdade, que eu e você precisamos entender. Paulo está pegando a pena mais capital que existia naquela época, um homem ser crucificado, para apontar qual é o relacionamento, ou melhor, qual é o resultado de alguém que foi afetado pelo Evangelho. O que, pastor? O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não, você está entendendo isso aqui? O mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Quando uma pessoa é salva, o mundo olha para ela e fala assim: perdi mais um. Perdi o fulano. Perdi o fulano. Mas quando uma pessoa também é salva, essa mesma pessoa olha para o mundo e fala assim: perdi o mundo. Perdi o mundo. Acabou. Adeus. Final. A galera do game de 90, Fatality, zerou o jogo. Game over. Acabou. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. A ideia, irmãos, aqui é que nós nos tornamos completamente inúteis para esse mundo. Porque os interesses desse mundo são completamente passageiros. O mundo perdeu a atração, porque nós encontramos algo que nos satisfaz plenamente. Nós encontramos a alegria verdadeira. Nós encontramos a plenitude da vida. E essa plenitude não está no mundo, essa plenitude está em Jesus. É por isso que a cruz, irmãos, ela é a grande barreira, a grande linha divisória entre o mundo e os filhos de Deus. Tem uma linha aqui, irmão. Tem uma linha, irmão. Agostinho dizia, de fato, o mundo está crucificado para mim, para que ele não me possua. O mundo não me possua. Ele dizia: e eu estou crucificado para o mundo, para que eu não possua o mundo. Ele não pode mais nada contra mim, e eu também não quero mais ele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quanto mais nós olhamos para esse Salvador sofredor, quanto mais nós consideramos o sofrimento do nosso Redentor, que pode nos salvar do mundo inteiro, é mais provável que menos nós amaremos o mundo, menos nós seremos atraídos por esse mundo. O que Paulo está dizendo é que algo muito maior é necessário para alguém que nasceu de novo. Para alguém que nasceu de novo, não é suficiente apenas ela perder a atração pelo mundo. O mundo deve morrer para ela. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, não é suficiente você apenas ter parado de fumar, de beber, de ir para a festa, de se drogar, de se prostituir, de trair a sua esposa. Paulo está dizendo, isso não é suficiente.
o mundo precisa receber um golpe mortal, fatal e definitivo. E aonde isso acontece, pastor? Na cruz. Na cruz. E como consequência, nós estamos eternamente separados. Nós e o mundo. Ele foi crucificado para mim. E eu fui crucificado para ele. Irmãos, olha para mim aqui. No sentido ainda mais profundo do que nós estamos falando. A mudança que Paulo está dizendo não ocorre no mundo. Ocorre em nós. Vou repetir isso aqui. Eu quero que você mergulhe mais alguns quilômetros para dentro desse texto. O que Paulo está falando não é o mundo que vai mudar, mas alguma coisa vai mudar dentro de você. Por que isso é importante, pastor? Porque pode ser que quando você chegar na sua casa, depois desse culto, tudo continuará do mesmo jeito. Mas a pessoa que vai chegar na casa não é mais a mesma. Porque algo mudou dentro de você, quando você foi crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para você, houve uma mudança radical, um golpe fatal aconteceu, e agora não há mais relacionamento entre você e o mundo, entre eu e o mundo, nós estamos mortos, o mundo está morto para mim, eu estou morto para o mundo. Quando Paulo diz que o mundo foi crucificado para ele, e ele foi crucificado para o mundo, o que Paulo está dizendo é, para mim, o viver não é eu. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é mais Cristo ainda. Eu fui crucificado com Cristo. Viver para mim agora é Cristo. E se morrer, a morte vai entregar o amor da minha vida. Oh, irmãos, a morte! Eu lembro que um dia eu conversei com uma pessoa. Ela me mandou um WhatsApp e falou, pastor, preciso conversar. O que foi? Estou com medo de morrer. Bora conversar. Tá sério o negócio. Aí eu olhei para ele e falei, cara, sabia que o maior problema não é a morte? Porque a morte não pode nada sobre mim. Ele falou, como assim, pastor? Porque a única coisa que a morte pode fazer comigo é entregar o amor da minha vida. Porque eu já morri para esse mundo. É por isso que Paulo vai afirmar aquilo que ele já vem falado lá atrás, nos capítulos e versículos anteriores. Versículo de número 15. Ele vai dizer, é por isso que de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Sabe o que realmente importa? Olha para mim aqui. Não é o nosso igrejismo. Sabe o que realmente importa? Não é se você vem para cá todo domingo. Sabe o que realmente importa? Não é se nós estamos praticando ou cumprindo certos rituais. Sabe o que realmente importa? Paulo está dizendo, é se nós agora somos uma nova criação. É se nós agora nascemos de novo. Cadê as pessoas que vão batizar sábado? Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Que o batismo não vai ter importância nenhuma para você, se você não nascer de novo. Sabe, ser um voluntário na igreja, ser batizado, participar dos eventos da igreja, fazer atividades espirituais, Paulo está dizendo, ei, isso não tem valor nenhum. Porque o que realmente vale
é se nós nascemos de novo. Se nós somos uma nova criação. Mas sabe qual é o perigo da religião? A religião quer nos fazer acreditar que para sermos aceitos por Deus, nós precisamos fazer. E fazer. E fazer. E tem muita gente dentro da igreja fazendo, mas que não conhece a Deus. E o que é pior, que Deus não a conhece. Sabe por quê? Porque talvez essa pessoa nunca tenha nascido de novo. E Paulo está dizendo, o que importa realmente é se nós nascemos de novo. Irmãos, o mundo não se importa se nós somos religiosos ou não, desde que nós deixemos a cruz de fora. Na verdade, o mundo ele aprova a religião. Ligue sua televisão. As religiões são aplaudidas pela mídia, desde que não contenham o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, isso já foi motivo de conversa em casa. E eu falava para minha esposa e com a minha sogra. Olha para mim aqui. Você nunca verá o Evangelho na Netflix. Pastor, mas tem gente pregando lá. Olha o que eu estou falando. Você nunca verá o Evangelho na Netflix. Por quê, pastor? Porque não é atrativo. O Evangelho ele não é atrativo. Na verdade, o Evangelho ele é agridoce. E só vai provar a doçura do Evangelho quem entender, irmãos, a pecaminosidade, a natureza de quem nós somos sem o Evangelho. A Bíblia Ampliada traduzia esse texto assim, esse versículo. Pois nem a criação é agora de nenhuma importância, nem a incircuncisão, mas apenas uma nova criação. O resultado de um novo nascimento e uma nova natureza em Cristo Jesus, o Messias. O que importa é se nascemos de novo. Olha para mim aqui, sinceramente. Sinceramente. Olha para mim aqui, por favor, sinceramente. De acordo com estudiosos das Escrituras, por causa do novo nascimento, mais de 300 milagres acontecem na vida de uma pessoa instantaneamente, quando ela se entrega a Jesus. Vem aqui. Mais de 300 milagres acontecem na vida de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Agora vem aqui. Se nem a sua linguagem mudou, você acha que você realmente nasceu de novo? Se nem as suas redes sociais foram afetadas, você acha que realmente você nasceu de novo? Irmãos, novo nascimento fala de algo radicalmente novo. Algo que nunca existiu, algo que é inédito. Irmãos, Jesus está falando de salvação, e a única forma dele explicar isso é comparar a alguém que está nascendo pela primeira vez. Então, novo nascimento não é o melhoramento da velha pessoa. Novo nascimento é a morte da velha pessoa para a ressurreição de uma nova pessoa. Isso é novo nascimento. É quando os olhos do homem são abertos para Deus. E só há uma forma de Deus nos explicar isso, é comparado a alguém que está nascendo. Irmãos, se uma pessoa nasceu de novo, nada mais nesse mundo vai ter importância para ela. Preste atenção. Se uma pessoa nasceu de novo, nada mais nesse mundo vai ter importância para ela. Mas se ela não nasceu de novo, nenhum ritual externo vai ter importância.
Se ela nasceu de novo, nada mais do mundo tem importância. Se ela não nasceu de novo, irmãos, tudo o que ela fizer na igreja ou fora da igreja não terá importância. Não terá importância. Existe um contraste entre o mundo e a nova criatura. Porque o mundo, irmãos, o mundo é um assunto com o qual alguém que já morreu não precisa mais lidar. Por quê, pastor? Morri. Não sei se você sabe, mas depois que a pessoa morre, não deve mais nada, né? Então você que está com problema com dívida, dá uma solução para a dívida do pessoal. Depois que morre, acabou. Mas sabe as consequências espirituais de alguém que realmente morreu em Cristo? É que todos os débitos com o mundo, estou falando das suas contas que você comprou e não pagou. Todos os débitos com o mundo e com a velha vida foram cancelados em Jesus. Foram pagos perfeitamente em Jesus. E não é o melhoramento da velha criação, não é a adição a mais alguma coisa na velha criação, mas é algo totalmente diferente. Tem a ver com transformação. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você tem um cachorro e você não é pai de pet. Você não é mãe de pet. Pai de pet era Noé. Você tem um cachorro. E você quer ensinar esse cachorro a ser humano. Aí você veste esse cachorro. Você ensina esse cachorro a andar somente com 2 patas. Você ensina esse cachorro a se assentar à mesa comendo de garfo e faca. Você ensina boas maneiras, regras de etiqueta. Você ensina até mesmo esse cachorro a falar. Porque agora esse cachorro é um ser humano para você. Está comigo aqui? Só tem um problema nesse projeto. Qual, pastor? É que o cachorro continua sendo cachorro. A sua natureza continua sendo de cachorro. O seu DNA, a sua essência ainda é de cachorro. Ele pode fazer tudo o que nós fazemos, mas ainda é um cachorro. Pastor, qual é o problema da religião? O problema da religião é que ela quer ensinar cachorros, ou cachorros, cachorro no plural. Ela quer ensinar cachorro a ser gente. Ele vai se parecer com gente. Ele vai andar como gente. Ele vai falar como gente. Ele vai comer como gente. Escute, mas a natureza de cachorro, o cão continua lá dentro. Mas isso não é a essência do Evangelho. Porque o Evangelho fala sobre uma mudança completa de natureza. E o Evangelho, sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai remover o cão que está dentro de nós. E ele vai injetar a própria vida do Filho de Deus em nós. Para que nós possamos viver uma nova vida. E qual é a marca dessa nova vida, pastor? As marcas de Jesus. Olha o que Paulo vai falar no versículo 17. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Três possíveis explicações aqui. E eu vou aplicar as três. Primeira, Paulo pode estar falando de tudo aquilo que ele já sofreu como pregador do Evangelho. Naufrágios, açoites, prisões,
ele quase morreu, foi preso várias vezes. E Paulo agora carrega as marcas de Jesus. Existe um pregador alemão que ele dizia o seguinte: Paulo foi tão marcado pelo Evangelho, Paulo foi tão ferido pelo Evangelho, que Paulo não era apenas um pregador que era possível ouvir sobre a cruz. Paulo era um pregador que era possível ver a cruz em Paulo. Irmãos, entendendo isso aqui, apenas uma pergunta veio ao meu coração: quais são as marcas que você carrega de que você serve a Jesus? O teu cristianismo custa alguma coisa para você? Ou o único sacrifício para você é você sair de casa num domingo para estar aqui 5 horas da tarde? Quais são as marcas que nós temos e que nós realmente pertencemos a Jesus? Irmãos, nós recebemos aqui alguns anos atrás. Nós tinha uma família aqui da igreja que se mudou para uma parte mais rural aqui de Chapadinha. E nesse local tinha um sério problema com água. Eles bebiam água numa condição assim, bem precária. E a gente visitando essa família ainda, dando assistência para ela. A gente, na Paz Church, tem um trabalho com filtros portáteis, que é possível você coletar água da chuva. Passando por esse filtro, ela fica 100% potável, pronto para consumo. É um casal, que até então era líder desse projeto, lá no Pará, lá no Amazonas, em Manaus. Nós entramos em contato, eles disponibilizaram a vir para cá. E nós fomos, levamos os filtros, ensinávamos a montar, a instalar, coletávamos a água, ensinávamos a fazer o projeto, e a gente pregava o evangelho e tudo. Eu lembro que um dia, sentado à tarde, nós começamos a conversar. Já era um casal já avançado em idade, eles já casaram com idade avançada, mas era um casal muito apaixonado por Jesus. Eu lembro que um momento da conversa, eu não sei a pergunta que eu fiz, mas ela olhou para mim e falou assim: Lúcio, eu me envolvi com a igreja muito cedo, e eu comecei a amar Jesus, e eu encontrei que é o nosso líder fundador, o pastor Lucas, e o Lucas sempre foi apaixonado por Jesus, não tinha como te não ser, porque ele era apaixonado, e a paixão dele contagiava a gente. E Lúcio, eu me envolvi tanto com o reino de Deus, e o tempo foi passando, mas sabe de uma coisa, Lúcio? O meu sonho era ser mãe. Mas por amor a Jesus, eu abri mão do meu sonho de ser mãe, para anunciar o evangelho aos ribeirinhos da Amazônia, junto com o Lucas. Irmãos, quais são as marcas que você carrega de que você realmente ama Jesus? Quais são as marcas que nós carregamos, que de fato alguém pode olhar e pode dizer: ei, você é crente de verdade? A segunda explicação para essas marcas que Paulo está falando, irmãos, é sobre como que naquela época eles marcavam os escravos. Então o escravo era uma propriedade humana, uma ferramenta humana. Não era uma pessoa, era uma coisa. Então eles pegavam os escravos, pegavam um ferro quente e marcavam os escravos. Essa é a segunda explicação. O que Paulo está falando, irmãos, é que um dia, Atos capítulo 9, eu estava andando em direção a uma cidade chamada Damasco. Eu queria matar os cristãos, mas um amor violento, um amor selvagem, um amor furioso me encontrou no meio do caminho e ele me feriu de amor. Eu carrego essa ferida em mim. Eu pertenço a ele. Não pertenço mais a mim mesmo. A terceira explicação é que os religiosos, naquela época, eles faziam tatuagens para mostrar a respeito de quais deuses eles serviam, eles adoravam. E Paulo está dizendo: ei, vocês não vão encontrar uma tatuagem em mim.
mas o meu corpo está marcado. E eu completamente pertenço a Jesus. O reformador João Calvino dizia o seguinte: naquela época, era motivo de vergonha aquelas tatuagens. Em outras palavras, pode até parecer ser vergonhoso você ser um cristão aqui, mas as maiores honras e glórias nós receberemos na eternidade. Pode ser vergonhoso aqui, mas essas honras e glórias nós veremos na eternidade. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que literalmente ele estava conformado, ou seja, ele foi transformado, conformado à imagem dessa cruz. Existem 3 palavras, eu quero explicar isso bem rapidinho. Coloque para mim no telão, por favor. Pelo menos 3 palavras para você entender. A primeira palavra é a palavra cristocêntrico. Não é apenas isso que Paulo está falando. Paulo não está falando que apenas Cristo se tornou o centro da vida dele. Porque cristocêntrico significa isso. Cristocêntrico significa que Cristo está no centro de todas as coisas. A vida, a fé e a visão de mundo de uma pessoa cristã são todas agora fundamentadas em Cristo. Cristocêntrico é alguém, é seguir os ensinamentos de Jesus como prioridade. Reconhecer que Ele é a fonte de toda esperança e verdade. É isso que Paulo fala em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O primeiro passo é uma vida cristocêntrica. Mas não é apenas isso que Paulo está falando. Paulo não está falando que Cristo é apenas o centro da vida dele. Uma segunda palavra, irmãos, é a palavra cristoforme. O que significa, pastor? Cristoforme refere-se ao processo de transformação dos cristãos para se tornarem mais semelhantes a Cristo. Cristoforme é alguém que, uma vez cristão, está se tornando um pequeno Cristo. É alguém que está recebendo a forma, a semelhança de Cristo. É o desenvolvimento do caráter de Cristo nas nossas vidas. Uma vida cristoforme se manifesta quando uma pessoa demonstra amor, compaixão, perdão. Ela reflete Jesus nas suas atitudes, em suas relações diárias. É isso que Paulo está falando em 2 Coríntios 3:18. Eu contemplo Jesus e eu vou sendo transformado na imagem de Jesus. Só que Paulo não está falando apenas sobre ser cristocêntrico e nem apenas sobre ser cristoforme. O que Paulo está falando nesse texto, irmãos, é sobre ser cruciforme. O que é cruciforme, pastor? Cruciforme descreve uma vida moldada pelo exemplo e pelos princípios da cruz de Cristo. Cruciforme envolve abraçar o sacrifício, a humildade e o amor incondicional, como exemplificado na crucificação de Jesus. É alguém que olha para mim e para você e vê uma cruz. É alguém que olha para mim e para você e vê alguém que já morreu para esse mundo e o mundo morreu para você. Isso é uma vida cruciforme. É aquela que se dedica a servir os outros. Irmãos, ele não é mais egocêntrico, ele é outrocêntrico. O objetivo agora é os outros, é amar os inimigos. Porque amar os amigos, qualquer religião ensina. Amar os inimigos, só o cristianismo. É sacrificar os seus interesses pessoais pelo bem dos outros, seguindo o exemplo de Jesus na cruz. É aquilo que Jesus falou em Mateus 10:38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Paulo não está falando sobre ser cristocêntrico apenas. Nem somente sobre ser cristoforme. Paulo está falando sobre viver uma vida cruciforme. Onde diariamente nós estamos crucificados com Jesus. Fica de pé, por favor, só para parecer que está acabando.
Pastor, e qual é a autoridade que Paulo ele usa para falar sobre isso? As marcas de Jesus. Irmãos, o Evangelho deixa marca em nós. Se não há marcas em você, é porque o Evangelho ainda não alcançou você. Tem um pregador que eu gosto muito da escrita dele, porque a escrita dele é perfurante, fascinante, atraente, cantadora, poética, teológica ao mesmo tempo. Brennan Manning. E Brennan Manning diz o seguinte: no último dia, Jesus olhará para nós, não em busca de medalhas, diplomas ou honrarias, mas em busca de cicatrizes. Cadê as marcas? Cadê as marcas? O apóstolo Paulo está pronto para encerrar a carta. Coloca os últimos 2 versículos para mim, por favor. Ele está pronto para encerrar a carta, largar a pena, mas ele tem uma necessidade, irmãos, de acrescentar uma última palavra. 18. Ele quer encerrar, ele quer acabar. Ele quer dar um adeus, um amém e acabar a carta. Mas ele precisa terminar da mesma forma que ele começou. Ele precisa acrescentar uma palavra. Que palavra, pastor? Graça. É assim que ele começa a carta, e é assim que ele termina a carta. Não lei, mas graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A característica autêntica do Evangelho é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a característica autêntica de um pregador do Evangelho, de alguém que vive a vida do Evangelho, de alguém que vive uma vida cruciforme, são as marcas de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Oh, aleluia.